O episódio de hoje da série Luthiers do Cariri Cearense traz a história de um artesão que não considera a luteria sua profissão, mas sempre busca construir novos instrumentos e manter acesa a sua paixão. Ciderli Bezerra se apaixonou pelo violão na primeira vez em que viu um. Com sangue de carpinteiro, foi na oficina de um parente que ele começou a desenvolver os primeiros violões. Ciderli continua seu trabalho buscando inspiração no trabalho de outros luthiers para se especializar nessa arte. Meu nome é Cícero Ciderli Bezerra Cabral, eu sou natural de Brejo Santo e sou de uma família de pessoas que sempre lidaram com madeira. Tenho muitos tios que trabalham com carpintaria, com marcenaria e meu pai também. Eu cresci vendo ele fazendo móveis, mas aquilo nunca me despertou, eu nunca tive muito interesse nessa área. Quando eu tinha uns 14 anos, eu recebi a visita de primos que vieram de São Paulo e trouxeram violões. E foi meu primeiro contato com instrumentos musicais. E aquilo dali me arrebatou. Eu fiquei completamente apaixonado pelo som do instrumento, pelo formato do instrumento. E o curioso é perceber que, eu depois rememorando, eram dois primos, o mais velho e o mais novo. O mais novo tinha um violãozinho mais simples. E eu olhei para aquele violão e disse, rapaz, vamos dar um trato nesse violão, vamos tirar as cordas, vamos pintar ele, vamos deixar ele mais bonito. Eu acho que a semente da luteria foi germinada naquele ponto ali, só que eu nunca me toquei para isso. Passado esse tempo eu comecei a aprender a tocar violão, né, percebendo eles tocando e folheando uma revista que ensinava. E existem algumas figuras mostrando o processo de construção do violão. Então aquilo ali foi outra centelha. E eu me percebi dizendo, eu vou construir um violão. Então, como eu sabia que tinham primos e parentes que tinham oficinas, eu fui para um parente mais próximo, amigo meu, Raimundo Cabral, um grande carpinteiro aqui da nossa cidade, e disse, eu quero que você me ajude a construir um violão. O que é que eu preciso fazer para construir um violão? Está aqui as figuras e agora eu quero que você me guie nessa empreitada. E foi que aos poucos eu comecei a fazer a caixa, daqui a pouco fiz o braço e está ali o primeiro violão que eu construí. Esse violão aqui foi construído em 1997, foi o meu primeiro, né? Eu acho que a partir de 2000 é que eu comecei a construir de uma maneira mais profissional, com matéria-prima selecionada, com resultados sonoros bem mais, digamos assim, profissionais, né? E a partir dele, eu comecei a estudar sobre, de fato, o processo de construção dos instrumentos, com madeiras realmente que fossem interessantes. Então eu comecei a buscar telefones de luthiers nacionais. E na maioria das vezes os luthiers diziam, rapaz, vai fazendo que tu aprende. Quer dizer, não abriam a caixa por nada. Até que eu encontrei um luthier chamado Antônio de Pádua. Ele é de Minas Gerais, um cara sensacional. Antônio, ele começou a me doutrinar pelo telefone, depois ele me mandou livros, todos eles na literatura inglesa, me mandou madeiras específicas para a construção do violão, que no caso eram o jacarandá, o ébano, o pinho alemão. Me mandou uma planta de violão e disse, pronto, eu já lhe dei as ferramentas, agora você desenvolve.
primeira planta de instrumentos o Antônio de Pádua me deu, de um violão clássico Hauser. E na internet eu consegui comprar plantas em tamanho original de outros construtores, do Torres, do Hernanes de Aguado, e basicamente é dessa forma. Hoje, com a internet, tudo é muito fácil. Você procurar por plantas, você não precisa comprar. Tem sempre uma disponibilidade, você tira aqui dali em AutoCAD até, no tamanho natural, você imprime e põe a mão na roda. Hoje, ser luthier é muito mais fácil do que no tempo que eu comecei. Hoje nós temos cursos de luteria no Brasil. Quando eu comecei não existia curso de luteria, nem se sonhava. Tudo era muito na base da raça mesmo. Hoje está muito mais fácil. Então, como eu mostrei, o primeiro instrumento foi bem rústico, com madeiras que eram disponibilizadas lá na oficina mesmo. Só que, além do resultado sonoro não ter sido lá grande coisa, esteticamente também não. O pouco que eu já sabia de instrumentos, eu já conhecia que madeiras sólidas, não laminadas, têm mais som. A partir do momento que eu comecei a ter contato com o Antônio de Pádua, e ele começar a me falar dessas madeiras, do jacarandá baiano, do pinho, do cedro, então eu comecei a procurar essas madeiras mais específicas. Hoje em dia, eu também tenho uma certa preocupação de estar correndo atrás de madeiras da nossa região. Eu fiz uma série de instrumentos, inclusive esse é um. Essa madeira linda, belíssima aqui, é o jacarandá violeta. Essa madeira só dá na nossa região do Cariri. É um tipo de jacarandá específico dos climas bem secos mesmo. E tem um resultado estético e sonoro muito bom. Eu consegui alguns exemplares, que é muito difícil a gente conseguir madeiras nessa espessura, e fiz para músicos de fora. E todos eles acharam muito bom o resultado sonoro. Infelizmente, a nossa região, pelo clima, ela não disponibiliza muita possibilidade de madeiras que você possa utilizar principalmente para o tampo. Porque madeiras para o tampo, elas têm que ser madeiras com pouca densidade, mas também que tenham uma sonoridade. Aqui é a alma do instrumento. Então, normalmente, para os tampos, a gente tem que importar. São madeiras que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Canadá, que vêm da Europa, né? Basicamente, aqui eu utilizo madeiras importadas. Na lateral, no fundo, no braço, na escala, eu estou tentando colocar madeiras da nossa região ou do nosso Brasil, porque nós temos, de fato, para essas opções aqui, muitas madeiras que ainda a gente nem conhece. Esse aqui é o tampo de cedro canadense. São madeiras do frio. Todas elas de tampo são madeiras de clima muito frio. Quanto mais frio, melhor a madeira para o tampo. Ela tem uma ressonância muito grande, é a alma do instrumento. Na escala, você tem que ter uma madeira dura, mais estável, que não empene. Na opção do ébano africano, que eu também utilizo muito, esse aqui, por exemplo, é um ébano africano, uma madeira bem negra, que é a madeira preferida por todos os músicos eruditos. Mas, às vezes, eu utilizo tanto o jacarandá baiano quanto o ipê, pau d'arco, da nossa região. Para o braço, eu só trabalho com o cedro. Esse cedro é da nossa cidade, da nossa região, que eu consigo por aqui mesmo, né? Lateral, eu trabalho tanto com o jacarandá violeta, o jacarandá baiano e também o jacarandá indiano, que esse é importado, né? São as madeiras que são consagradas, vamos dizer assim. Já estão no rol da construção dos instrumentos há muito tempo. Em violões, basicamente, são essas madeiras. Os instrumentos sólidos, eu gosto de fazer com cedro. Eu tenho um cedro aqui, algumas toras de cedro muito antigas, muito ressonantes. Mas a gente tem a opção também. Temos a moiracatiara para braços. A gente tem o marupá, que é uma madeira do centro-oeste, mas é uma madeira fácil de você conseguir, né? Temos o mogno. Basicamente são essas madeiras. Eu não gosto muito de importar madeiras, para dizer a verdade. Se eu conseguir madeiras da nossa região que tenham um resultado sonoro parecido, eu prefiro usá-las. É uma forma também da gente valorizar o que a gente tem, porque o Brasil é rico. Matéria-prima para a luteria
A maior dificuldade é apenas o tampo, porque a gente não tem uma região tão fria o suficiente para que seja criado madeiras nessa qualidade. No caso do verniz, tu utiliza verniz industrial, como é que é industrializado? É engraçado. Eu ainda participo de um fórum e as discussões sobre verniz são discussões normalmente muito acaloradas. Tem a equipe que é aquela equipe que acha que o único verniz que dá um resultado sonoro bom é o goma laca, que é um processo antigo, um processo centenário, mas milenar, né? Que você vai na boneca, na buchinha, aplicando várias e várias camadas. É mais orgânico, né? Já tem outra turma que já deu um passo à frente, vamos dizer assim, na modernidade, que utiliza o verniz poliuretano, que já é esse verniz mais industrial. Eu utilizo o verniz poliuretano, só que eu utilizo a menor quantidade possível. Se você pegar um instrumento meu, você não vai ver aquela camada grossa por cima, como a gente vê em instrumentos industrializados. Tem pessoas que acham que é goma laca, porque eu coloco a menor quantidade possível para que a madeira ela ainda tenha capacidade de respirar e de soar. Porque se você colocar muito verniz, pela dureza do verniz, ela vai travar o som do instrumento. Então, eu utilizo a menor quantidade possível, porque a goma laca, ela tem um grande defeito de não ter proteção. Então, o instrumento fica muito suscetível a marcas, a riscos, a pancadas. O verniz industrial, ele já tem uma certa proteção melhor, né? É isso. Eu comecei há uns 10, 12 anos atrás, eu fiz o meu primeiro violão clássico. E peguei esse instrumento, fui para o Piauí, para a Universidade Federal, apresentar esse instrumento lá e foi muito bem aceito. Os músicos profissionais gostaram muito e aquilo dali foi uma alavanca. Então eu comecei a produzir realmente. Então hoje eu tenho instrumentos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, até Belém do Pará. Eu tenho instrumentos em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, na Paraíba, aqui no Ceará, em Fortaleza também, no Juazeiro do Norte. E graças a Deus a repercussão foi sempre boa, né? De uns tempos para cá eu comecei a mexer também com instrumentos elétricos, comecei a construir guitarras. Eu fiz uma guitarra de 2 braços para um músico hoje que é uma proeminência no cenário blues do Brasil, que é o Arthur Menezes. E foi o meu primeiro instrumento elétrico, para dizer a verdade. Então tem vários instrumentos já confeccionados, instrumentos elétricos, né? Mas eu nunca parei de construir instrumentos eruditos. Eu estou tentando dar os 2 passos ao mesmo tempo. Nós vivemos, vamos pensar bem, numa região muito complicada, né, economicamente falando. Então, para vocês terem uma ideia, eu construí uns 30, 35 instrumentos. Para o meu estado, eu acho que eu tenho 3 instrumentos. Porque a dificuldade do pessoal de investir em instrumentos mais específicos, mais caros, é difícil você viver de arte, né? Tanto da arte em si, quanto da luteria, que de certa forma é uma arte, mas também que disponibiliza a possibilidade da arte. Então eu não vou mentir para você, eu sempre fiquei com o pé um pouco atrás. Se eu não tivesse outra possibilidade na vida, com certeza eu mergulharia de cabeça. E eu ainda penso nisso. Talvez quando eu tiver aposentado, então eu vou fazer o que eu sempre quis, né? Na verdade, me dedicar plenamente à luteria e ensinar meu filho também, que ele tem muito interesse nessa área. Hoje, para dizer a você, eu não teria coragem de largar o meu emprego estável para viver apenas da luteria, porque, como eu estou te falando, é complicado economicamente. Apesar da paixão ser latente, mas nós temos que pensar também um pouco com a razão. E a razão ainda me pede para tentar conciliar. Eu estou tentando conciliar, né, o trabalho com a paixão pela loteria. Porque na vida a gente sempre aprende. A gente sempre é um eterno aprendiz, né? Aquele que acha que já aprendeu tudo, já começa a desaprender. Eu penso assim, né? Porque
quando a gente se apaixona pela música, é impossível você sair desse meio, porque é um meio que te encanta, é um meio que te ajuda, que te levanta, que te faz melhor, né? Eu digo assim, se você quer fazer um bem para o seu filho, ensine a música a ele. A música sempre vai dar bons fluidos, sempre vai levá-lo para um bom caminho, né? E esse meu amor pela música é eterno. Obrigado.